Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias, então se conecta comigo, respira fundo e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa escrita aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, como também o site da Luz Mística, para caso você deseje uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Para nossa semana, nós temos as cartas da Descoberta, o Valete de Paus e o Seis de Copas. A carta da Descoberta fala sobre um momento de autopercepção refinado e diferenciado. Como também uma semana em que respostas que estavam pendentes diante de dúvidas, de cenários nebulosos, começam a brotar quase como um encaminhamento divino. Inclusive, essas respostas podem chegar através de oráculos, de sonhos, de mensagens e sinais, como também podem chegar através de um insight, visto como uma percepção mais elevada sobre um cenário, no momento em que você se distancia emocionalmente ou sai do drama coletivo e consegue enxergar a si mesma como uma testemunha, o seu eu superior atua e você consegue, portanto, entender o seu papel dentro da sua atual dinâmica, dentro do sistema que você ocupa e tudo mais. Eu sei, Luzinha, de uma coisa, a carta da descoberta é maravilhosa. É como se você entendesse exatamente qual é a equação que você precisa fazer para encontrar de fato os resultados, as respostas que estavam pendentes. Tendo isso em vista, com o Valete de Paus e o Seis de Copas, é um momento de oportunidades. Pessoas que já fizeram parte do seu passado, especialmente no ponto de vista profissional, estudos, de chances mais práticas e objetivas, podem te contatar te fazendo propostas. Essas propostas são de parcerias, mas também podem ser de indicação de um trabalho. Podem também ser propostas como a pessoa está disponível e ela pede a sua ajuda nesse momento, que também vale super a pena, Luzinha, que você esteja de braços abertos e contribua. Para além desse fator mais prático, essas duas cartas dizem muito sobre a infância, podendo ser uma semana em que você se reconecta com amizades de infância, faz uma reunião com a galera da faculdade, do ensino médio, ou com aquelas amizades da sua terra natal. Também pode sugerir um momento em que você tem mais contato com crianças. Às vezes você recebe a notícia de que alguém próximo e querido vai receber um bebezinho, ou até mesmo para algumas luzinhas, você recebendo a notícia de que vai ser mãe. Também temos aqui que alguém pode pedir que você cuide de um filho, de um sobrinho, de um afilhado, e neste momento a gente entende você exercendo um papel de mestre, ao mesmo tempo de professor brincalhão, e entendendo como que esse contato infantil desperta também a sua criança interior e a sua felicidade. Nessa fase, Luzinha, a carta dos Seis de Copas, que representa inocência e nostalgia, é muito bem-vinda. Porque você pode voltar a brincar de ser criança. E aqui eu estou focando muito em você entrar em contato com crianças, mas para algumas pessoas vai ser simplesmente uma atmosfera mais leve, em que você se sente mais despojada, em que de repente você pula uma amarelinha ou brinca de pega-pega, faz uma dedanha com os amigos. A ideia que vem, Luzinha, é que essa semana vai ser muito saborosa para você. E ela vem numa luminosidade tal que apenas um pajem, né, um valete de paus podem trazer. O elemento paus é o elemento fogo. E o fogo fala sobre transmutação, criação, impulso e energia, que vem da sua fonte vital, que vem da sua força de libido. Basicamente, o fogo nos elementos é aquele que nos move, que nos dá metabolismo, que nos dá vida. É o fogo que faz com que a gente queira atingir um resultado, com que a gente queira acordar todos os dias de manhã. É o fogo que nos impede de desistir, se a gente for pensar num nível mais filosófico. E como o pajem é um estalo, é uma iniciativa, Luzinha, é como se sua vontade de viver ficasse renovada através do seu estado de espírito. Ela não depende de circunstâncias externas, mas sim de uma consciência sobre quem você é e da beleza que está no mundo. Aqui eu entendo que pode ser um período em que você se sente mais criativa e mais realizada. Agora, Luzinha, quando a gente olha a respeito do seu campo pessoal, vem a carta da balança, ou melhor, o balanceamento, podemos chamar assim. A gente tem a carta da Rainha de Ouros e o Três de Espadas.
Primeiro fator, essa carta da balança fala sobre você exercer um papel diplomático dentro de algum cenário. Você vai apartar alguma briga, você vai ajudar com que partes que não estão se entendendo consigam chegar em um denominador comum, vai conseguir apaziguar um cenário que poderia ficar muito pior se não fosse a sua sábia intervenção. Então, Luzinha, use o poder da sua voz, da sua ação, da sua paciência, da sua sabedoria. Não fique isenta se você enxergar algo injusto ou algo acontecendo de uma forma desmedida e disfuncional. Não estou falando sobre você entrar na frente de briga, não, mas estou dizendo que a vida vai te dar essa chance de ser uma espécie de júri. E esse júri deve ser feito com muita imparcialidade e com muita equidade. Este vai ser o seu papel. A rainha de ouros com 3 de espadas podem representar você defendendo alguém que só leva esporro da vida. Alguém que talvez já tenha uma reputação um pouco manchada, ou que se tornou o bode expiatório da sua família, ou do contexto em que você vive. Pode ser do trabalho, da firma, enfim, do grupo de amigos. Mas sabe aquela pessoa que já está marcada porque de fato ela comete uma sucessão de equívocos? Tudo que acontece é assim, é fulano, né? Fulano sempre dá essas atrapalhadas. Isso aí foi fulano mesmo, porque da última vez ele foi desse jeito. Já tem fama de atuar dessa forma. Pode ser o momento que você defende essa pessoa, trazendo um pouco mais de pertencimento e inclusão para ela. Afinal de contas, ela pode ser injustamente acusada de algo. Agora, por um outro ponto, Luzinha, falando mais sobre a sua individualidade, a Rainha de Ouros é uma carta que busca ao máximo autopreservação, cuidar das próprias raízes, passar tempo em família, um ritmo um pouco mais desacelerado. E o 3 de espadas pode mostrar você se sentindo um pouco chateada por isso. Porque é como se você quisesse essa união familiar, mas as pessoas ao seu redor não estão contribuindo muito para isso. Talvez aconteceram brigas na sua família e agora aquelas reuniões gostosas que rolavam toda semana já não funcionam mais. Alguém pode ter passado por uma, circunstância de divórcio ou algum tipo de rixa mais delicada ainda. Então talvez você olhe para trás com um saudosismo nostálgico que infelizmente não tem volta. E é hora de você reconhecer isso e buscar as novas fontes de amor, de afeto e de aliança. Quando a gente tem a carta do 3 de espadas, a gente precisa limpar o nosso coração de mágoa e de ressentimento. Aqui vem vindo para algumas semanas já uma questão referente a perdão em família. Algumas pessoas que vão me ouvir já receberam essa mensagem e vão até pensar, poxa Maria, de novo? Inclusive, se for o seu caso, me conta aqui para entender como que você está ressoando com essas leituras. Mas a questão do 3 de espadas é essa, alguma ferida de abandono, alguma ferida de frustração, a respeito principalmente do núcleo familiar, para algumas pessoas mais especificamente sobre a mãe ou a família da mãe, podem pegar mais forte, e é hora de você também usar esse tino balanceado que essa carta da balança pede e não se deixar levar inteiramente por isso. Até mesmo perceber que mesmo dentro desse cenário pode existir algo de aprendizado, algo que você pode tirar daí. O 3 de espadas com a rainha de ouros também pode mostrar algumas luzinhas passando por uma leve crise de identidade ou de autoestima. Eu falo leve porque a rainha de ouros ela é muito forte, ela vai conseguir transpor essa crise. Mas, em relação à autoestima, pode ser que você, de repente, sinta que precisa mudar os seus hábitos ou que quer mudar a sua aparência. De repente, começa a perceber que o seu corpo não está da mesma forma como estava antes e isso pode te chatear. Pode vir um senso de comparação, Luzinha, cuidado com isso, em relação a terceiros. Ou até mesmo pode ser que você sinta que não estava se cuidando tanto com toda aquela vaidade e vitalidade de outrora e aí é a hora de retomar, de fato, esse autocuidado. Algumas pessoas, inclusive, vão precisar aqui olhar para dentro de si mesmas e entender que não vai adiantar tanto mudar do lado de fora se você não se sentir bem e não se sentir realizado do lado de dentro. Então, por mais que você possa querer passar um dia num spa ou se matricular numa academia, ir ao salão de beleza, mudar o corte de cabelo, existe algo aí que está com uma tendência a negligenciar esse autocuidado e é exatamente esse ponto que vai precisar ser reavaliado. No mais, quando a gente entende esse movimento, a Rainha de Ouros ela é muito prática e, como eu falei, ela já pode encontrar de fato as soluções necessárias. Aqui, Luzinha, a gente tem a carta do milagre com o 7 de ouros e o 10 de copas na vida romântica. Olha só que delícia!
Bom, vou começar pelas pessoas totalmente solteiras, inverter um pouquinho a ordem usual que eu coloco aqui. Mas, Luzinhas, a carta do milagre pode falar sobre você ter uma realização muito profunda de onde você nem sabe, de onde você nem esperaria. O 7 de ouros com 10 de copas pode mostrar, sim, você iniciando algum novo envolvimento. Embora o 7 de ouros seja uma carta super paciente, que não acelera o tempo das coisas, pode vir um quê de que essa conexão ela já estava pronta para se desenrolar e não tem por que colocar barreiras ou limitações. Nessa semana você já conhece melhor a pessoa, já sente que está levando ela a sério e vice-versa, o papo flui, a conexão aumenta, existe química. A carta do 10 de copas já vai trazer muita familiaridade, muita ternura, um amor que, além do amor erótico, ele também é intenso e espiritual. Como a gente tem a carta do milagre com o 7 de ouros, pode ser algo associado aos estudos, ao trabalho, aos projetos, como também pode falar sobre alguém do seu passado, de repente, cruzando o seu caminho de volta, Luzinha, e te trazendo essa nova oportunidade de amar. Eu falo sobre isso porque o 6 de copas rege a semana e traz à tona aquilo que antes estava afastado. Alguém do passado pode ser alguém com quem você já se envolveu, ou também pode ser uma pessoa que você conhecia, não via há muito tempo e de repente ressurge através de algum evento social, familiar ou profissional. Agora, as pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério. Às vezes, Luzinha, você estava sentindo que a relação estava ficando um pouco mais fria, mais distante, estava sentindo de alguma forma que seria um fogo de palha, mas sem que você esteja esperando tanto também, essa pessoa pode te pedir em namoro, ou essa pessoa pode falar que está apaixonada, pode se declarar por você, pode de alguma forma levar a relação um passo a mais, levar a relação adiante. O 7 de ouros fala sobre você se sentir incluída nos planos e projetos de vida dessa pessoa. A carta do 10 de copas fala sobre uma felicidade muito profunda. Realmente você pode ser surpreendida em uma tônica positiva. A carta do milagre mostra que isso vem como um resultado do que você pediu ao divino. Certamente, se você está me ouvindo, Luzinha, algum pensamento ou oração você fez dizendo para a espiritualidade: me mostra se eu devo continuar me envolvendo com essa pessoa, ou resolve aí para mim, para não ficar no limbo, para não me sentir desperdiçada, para não perder tempo, entre aspas. Então, a gente tem aqui um momento que é muito próspero para dentro dessas relações. De alguma forma, o 10 de copas, por ter uma vibe muito familiar, também já pode mostrar você sendo incluída em planos, viagens, almoços, eventos da família dessa pessoa, ou até mesmo se sentindo convidada a visitar o lar dessa pessoa pela primeira vez, apresentada para um primo, uma mãe, um pai, enfim. Mas a ideia que vem aqui é desse contato bem próximo. As pessoas que estão em um relacionamento sério, como um namoro, noivado, casamento. Quem está esperando o pedido de casamento está com grandes chances de isso de fato acontecer. Agora, quem já está noiva ou quem está casada, a gente tem na carta do 7 de ouros um período muito tranquilo desse relacionamento, em que a dinâmica está funcionando bem, mas em que talvez essa pessoa com quem você está estivesse esperando algum tipo de realização profissional que não vinha. E aí ficava aquela situação como uma lacuna, né? Como um elefante branco dentro da relação. Agora, com a carta do milagre, pode ser justamente o momento em que o seu bem consegue esse grande sucesso, consegue, seja a promoção, o emprego, uma nomeação, um título, um certificado, mas vem aí uma benesse muito profunda no campo material. Como também, para dentro do relacionamento, o 7 de ouros fala sobre investimentos em patrimônios, investimentos em veículos, investimentos financeiros em prol do relacionamento. Esses investimentos, por mais que sejam para que vocês estejam bem, eles não são tão superficiais. Por exemplo, eles dificilmente serão em um jantar caro ou em uma viagem, em algum tipo de luxo. Gente, eu sou apaixonada por viajar, não tô falando que quem viaja é superficial de forma alguma, mas existe uma diferença entre você investir em um lote e investir em uma passagem aérea para você ir para um lugar, porque um vai te trazer no médio, no longo prazo algum tipo de retorno e o outro vai ser uma experiência inesquecível, mas que ela não é uma prioridade, ela não é uma necessidade básica, né? É isso que eu tô falando. Agora, carta do 10 de copas, Luzinha, também pode mostrar união dentro do relacionamento, amor, cuidado, erotismo, sensação de segurança. O relacionamento está indo muito bem cultivado para todos os cenários. Então, vamos aqui realmente abrir o peito para essa vida romântica. Agora, Luzinha, vamos falar a respeito do campo material.
Temos a carta do perdão, 7 de espadas e rei de paus representando finanças. Primeira parte, se você, Luzinha, estava com dívidas, se você está com pendências, se você está devendo, seja uma instituição ou alguém, grandes chances de ou a sua dívida caducar essa semana, ou de um processo prescrever, ou de você conseguir uma negociação muito boa que reduz significativamente o valor dessa dívida, ou de simplesmente você ser perdoado. Fala assim, quer saber, não precisa me pagar não, já passou muito tempo, eu sei que não foi por mal, então ficamos quites. A carta do perdão pode trazer essa ideia de que, através de algum tipo de liberação, você não precisa mais bancar um compromisso financeiro que estava sendo muito exaustivo e que vinha como uma consequência de um erro que você cometeu lá atrás. Então, perfeito. Luzinha, se tem alguém te devendo e você percebe que essa pessoa está passando por maus bocados e você não está de fato precisando desse dinheiro, eu sei que no 7 de espadas você ia querer ensinar uma lição para essa pessoa, você ia querer mostrar que as coisas não são tão simples, que não dá para pegar um valor e nunca pagar e tudo mais, mas quem sabe você não vai oferecer esse perdão e vai também dissolver ali um nó gigantesco, uma bola de neve que essa pessoa estava carregando. Também pode ser uma outra face dessa interpretação. Para além disso, 7 de espadas e rei de paus mostram, por mais que a gente tenha essa sensação de liberdade material, é um momento que pede de você muita cautela, porque o 7 de espadas não é uma energia muito confiável. Podem ter pessoas ao seu redor agindo de uma forma muito oportunista e interesseira em relação a você ou em relação aos seus bens e posses. Como também, se você está passando por um processo de luto e tem que resolver questão de inventário, o que você vai fazer com o patrimônio, como é que você vai resolver a vida material depois de perder a sua pessoa querida, não assine nada, não tente tomar nenhuma escolha agora, viva o seu momento. A gente tem cartas aqui que vão mostrar, apesar de você atravessar o seu processo de luto, Luzinha, você numa consciência mais elevada e agora não é hora de mexer com isso. Então, 7 de espadas vai pedir aqui esse discernimento. Mesma coisa para quem está passando por luto por conta de divórcio, tá? Ainda não tá na hora de você bater o martelo e falar exatamente como que as divisões ficarão. Vamos ali realmente negociando e entendendo, sempre com respaldo, porque o 7 de espadas pede ajuda. E para quem não tá passando por esses processos, aqui simplesmente vai falar para você ficar esperta, não cair em golpe. Então, antes de comprar qualquer coisa na internet, olha lá no Reclame Aqui. Antes de você mandar um Pix para um amigo, liga para ele para ver se realmente é ele que está pedindo. Cuidado com seus dados, não deixe cartão dando sopa, tudo aquilo que no fundo todo mundo já sabe, mas que às vezes a gente vacila e por distração cai. Também, com essas cartas, Luzinha, cuidado para você não acabar evitando algum compromisso que você tem com um homem. Não, tô falando de compromisso emocional, não. Tô falando de compromisso material mesmo. Às vezes você dá para marcar uma reunião com alguém, para fazer um telefonema, para acertar os termos de uma parceria, de um contrato, mas por alguma razão você tá protelando. Olha lá, Luzinha, se você seguir evitando isso, você vai ter prejuízos. Então fala com essa pessoa para você deixar tudo muito acertadinho, porque o combinado não sai caro. Como a gente tem um naipe de espadas aqui, atenção também com desperdício de dinheiro por impaciência, como se você quisesse pagar algo ali só para ter um resultado ou um produto, um serviço mais rápido, porque essas taxas de urgência podem lá na frente custar caro para você. E também o rei de paus vai falar sobre você governar a sua vida material de uma forma mais sóbria e mais prática, também eliminando aquilo que é superficial, que não é uma grande necessidade. Agora, campo profissional. Temos a carta da renovação, temos o pendurado e o 9 de espadas. Luzinha, você é muito sincera e, como eu sempre falo nas consultas, não vou dourar a pílula. Essa é uma combinação de desgaste. Por quê? O 9 de espadas combinado com o pendurado vão mostrar você se sentindo numa espécie de limite, de estopim profissional. E esse estopim vem como uma gota d'água que derrama e faz com que você precise mudar tudo. A carta da renovação ela é bem assim, ela fala sobre aquele medo de mudança, ao passo que a gente já está vivendo a mudança, a gente está com medo de aceitar que as coisas já estão se transformando. O bom da carta da renovação é que mostra que depois do medo vem uma bênção gigantesca e a gente consegue florescer de uma forma inimaginável antes. Então, se a gente começa com a descoberta e a gente fecha com a renovação, ao longo dessa semana virão várias realizações mentais, emocionais, espirituais que te levam a dar um novo passo. Para quem está trabalhando em uma firma, Luzinha, pode ser que essa semana você chegue realmente no seu limite e
acabe pedindo para sair, ou possa, sim, receber uma notícia de um desligamento, ou seja afastada. Alguma circunstância pode acontecer suspendendo o seu trabalho da forma como ele acontece. Claro que numa leitura coletiva não é todo mundo que vai embora do trabalho. Algumas pessoas podem apenas sentir que dentro dos acontecimentos, dentro da tensão, dentro do ambiente do trabalho que estará muito nocivo, com maus tratos, com pessoas agindo de uma forma intolerante e rude, autoritária, com sobrecarga de trabalho, chega. E aí isso pode mudar realmente a sua visão. Você decide que está na hora de buscar uma nova oportunidade e a partir de agora esse vai ser o seu grande foco. Podemos esperar até, Luzinha, que algo que para qual você veio trabalhando bastante seja desconsiderado. Ou porque a empresa mudou de ideia e não precisa mais daquilo. E aí você vai ficar pé da vida porque você, entre aspas, desperdiçou o seu tempo. Ou porque a empresa em si está em crise e aquelas ações que você estava fazendo não conseguirão agora ser levadas adiante. Então, essa suspensão, essa paralisação do pendurado vem com uma sensação de angústia, de ansiedade que vai te levar a mudar todo o cenário. Agora, mesma coisa para quem está trabalhando por conta própria. Talvez você vinha aí insistindo em manter a sua loja aberta, insistindo em atuar de determinada maneira, fazendo das tripas coração, Luzinha, para conseguir cliente, paciente, fechar vendas, mas não estava fluindo. E dentro disso você começou a se desgastar, começou a entrar em torpor, começou a se sentir de alguma forma mal consigo mesma, com a ideia do trabalho, aí vem os pensamentos ruminantes, aí vem a sensação de desgaste, aí vem o dinheiro que não entra da forma como poderia. Então agora é a hora que você joga a toalha e fala, eu vou pegar tudo isso que eu coletei de aprendizado e eu vou recomeçar. Dentro da minha área eu vou buscar um novo nicho, ou vou buscar alguma outra especialidade, vou ver se eu fecho esse espaço para atuar de uma outra maneira, vou dar alguns passos para trás com o coração na mão, mas com a confiança e a fé de que isso vai ser um movimento que me dá impulso lá na frente. Então é possível sim, Luzinha, que você acabe resignando, abrindo mão de algum objetivo profissional essa semana, especialmente você que é autônoma, e isso vem a contragosto, mas de fato, tem males que vêm para o bem, ou tem momentos que a gente só tem essa alternativa de recomeçar. Esse é o movimento. Agora, as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais podem passar por algo muito similar, que é entender que a área que você está tentando se inserir não é a melhor área, não é aquela em que você vai prosperar. É aquele momento que você fala, putz, eu tô aqui tentando há meses, só tô ganhando não, por mais que pareça promissor, não tá fluindo, então vou buscar uma outra alternativa. A outra, Luzinha, você vai descobrir ao longo dessa semana. A outra, a carta da descoberta, do pajem, virá realmente conforme esses dias passam. Aqui, Luzinha, para quem tá trabalhando, a gente pode esperar que cliente pode mandar e-mail reclamando, tem gente que vai querer devolver serviço, vai querer destratar acordo feito, tem contrato que acaba. Podemos esperar aqui que uma série de sucessões para te mostrar que esse não é o lugar certo, não é a hora certa, não é o caminho, podem surgir. Por mais que o 9 de espadas tenda a absorver tudo, e isso pode trazer até parte da chateação do 3 de espadas, a gente tem cartas muito boas aqui, mostrando que o milagre pode estar no erro. Ou que a vida pode te surpreender justamente a partir desse momento tempestuoso. Tanto que, Luzinha, a gente tem como carta do oráculo da lua, a carta do eclipse da lua nova, que fala pra gente esperar mudanças profundas. Tempo de eclipse é assim, as coisas se chacoalham, parece que o mundo vai acabar, quando aquele encerramento era apenas o início de uma nova etapa. A gente sente o coração mais tranquilo quando a gente se lembra disso. Os ciclos e os recomeços funcionam assim. E é por isso que eu estou te trazendo justamente essa informação. Aqui, Luzinha, não é um momento favorável para você lançar novos projetos, não é um momento favorável para você arriscar materialmente, mas é um momento favorável para você canalizar todo o seu campo emocional, criativo e começar a tecer esses novos objetivos. Luzinha trouxe pra gente uma carta do oráculo da deusa Ísis. Hoje eu tô toda trabalhada no Antigo Egito. Trouxe o tarô do Antigo Egito, também o oráculo de Ísis, e eu vou ler pra gente o texto guia. Então, aqui diz o seguinte. Amado iniciado, há momentos para render-se e relaxar, mas nunca é hora de desistir. Persista em sua fé. Ísis possui espírito do triunfo e não falhe em sua missão, não importa o quão perigosa ou impossível possa parecer. É útil para o caminho interior abrir mão e se distanciar seguidamente.
E ainda assim, precisamos permanecer verdadeiros com os nossos corações e não desistir do que sentimos, que estamos aqui para realizar. Quer seja a busca pela iluminação, pela paz interior, por um salto criativo, por cura pessoal, o triunfo da deusa está com você agora, te urgindo a não desistir. Não importa o quão longe ou impossível o seu sucesso pareça estar. Persista. O poder da vontade interior genuína, e não a força, a dominação, mas aquele poder interior que nos impele a continuar com as nossas práticas interiores, a fazer o que precisamos fazer no mundo físico para nos conduzir à luz e à vida, está crescendo em você agora. Ele é apoiado ao viver uma missão correta para você, buscando escalar a montanha que reside no interior dos nossos próprios corações, e não aquela que foi escolhida para nós pelos outros, mas sim a jornada que genuinamente reside dentro da gente. Com determinação infindável, é hora de alimentar uma devoção amorosa, pois nada menos do que o amor poderia ser suficiente para te manter caminhando em um percurso, depois de você ter se cansado das críticas ou de ter se tornado fatigado demais para reagir ao medo. Permita ao seu coração que se alimente de fogo em sua barriga e deixe que o amor divino que é seu lhe dê a energia e a paixão que você precisa para seguir o seu destino e buscar o que também está te buscando. Este oráculo vem em uma época em que você precisa saber que obterá sucesso. É um lembrete de que você pode se render, abrir mão do apego sobre as coisas. Abrir mão do apego sobre como as coisas acontecerão ou como elas parecerão, mesmo que seja frustrante se entregar a essas visões. O espírito de Isis está disposto a esperar forças divinas que vão colidir a um milagre que acontecerá. Neste momento, não há nada mais poderoso do que a sua intenção. Permita que o sucesso chegue e você também o terá. A sua vitória será garantida. Luzinho, eu achei muito interessante como essa carta fala sobre você se render para se realizar ou abrir mão de um caminho que você quer forçar para realmente manifestar esse fogo criativo da grande mãe Isis. E eu entendo que isso pode pegar muito forte justamente nesses objetivos. Então, Luzinha, se você me ouve e você já tem muito tempo que tenta insistir em abrir uma porta, lembre-se que existem muitas outras ao seu dispor. E assim, Luzinha, vou me despedindo de você por hoje. Agradeço profundamente a presença. Como sempre peço, me conta aqui como isso toca o seu coração. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Luzinha, a energia da sua semana vem com as cartas do desânimo, o 3 de copas e o 8 de copas. Por mais que seja o desânimo, continua me assistindo porque a gente tem coisa boa aqui para te falar. A carta do desânimo não fala sobre uma semana em que você está frustrada, borocochô, embotada, não. Ela fala justamente sobre o oposto. O momento que você reage, o momento que você sai daquela paralisia, daquela imobilidade e percebe que a vida só vai acontecer se você se movimentar. Essa carta fala sobre aqueles momentos em que a gente entra numa espécie de estagnação apática e a estagnação chama mais estagnação e de repente até mesmo o que estava em movimento começa a secar, a fonte da vida fica árida. E só existe uma solução, Luzinha. Ou entregar os pontos completamente e basicamente se mumificar ou realmente retomar com um brado valente de ação a sua energia vital. A carta do desânimo pode mostrar, Luzinha, que essa ação de fato pode acontecer em resultado de algum tipo de desconforto. Alguma coisa que você não gostava ou que você não estava preparando pode rolar. Isso te obriga a sair dessa caixinha. Aquele momento que você olha ao redor e diz, caramba, Deus me tirou de casa me dando as mãos para eu ter que resolver essa situação ou para eu ter que mostrar aqui que eu sou inteligente, para eu precisar liderar esse grupo, para eu precisar ajudar essa pessoa. Então, com isso, a gente tem o 3 de copas e o 8 de copas. A carta do 3 de copas, Luzinha, fala sobre felicidade, celebração, criatividade. Ela é bem associada, inclusive, às 3 graças da mitologia grega. As 3 graças mostrando os motivos pelos quais alguém pode se sentir sortudo, realizado, feliz. A gente tem com essa carta, Luzinha, que pessoas que você sentiu por alguma razão que não se importavam com você podem tomar ações em seu favor que te fazem se sentir muito querida. É um momento até sensível. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem, te dá um presente, te dá uma fatia de bolo, algum detalhe que faz com que você perceba que você é amada. Que aquela sensação de isolamento, de que ninguém se importa com você, era muito mais a visão imóvel do mundo do que qualquer outra coisa.
Então essas cartas podem mostrar você se reconectando com a sua rede de amizades, se reconectando com a sua vida social, se sentindo muito mais aberta e carismática. Nisso, 8 de copas, uma carta que fala sobre você sair de um padrão de vitimismo, sair de um padrão de dor, de sofrimento. 8 de copas fala sobre o momento em que você vira as costas e vai embora de algo que estava disfuncional, cortando, portanto, cordões energéticos com vícios, com más companhias, com hábitos nocivos, com a procrastinação, com o medo, com tudo aquilo que poderia engessar a sua história. Essas cartas falam sobre um profundo movimento de purificação. E sim, Luzinha, reforço, pode vir de uma fonte que não é agradável. Alguém pode olhar para você e falar: Cacilda, seu brilho sumiu, hein? Ou você pode estar na rua e um estranho fala alguma coisa que te desagrada. O ponto é, esse movimento chega para que você consiga reconhecer novamente quem você é e se tome de volta, resgate o seu poder. Tanto que, Luzinha, a sua energia pessoal vem com as cartas da oração, a lua e o sol. Eu acho muito mágico quando vem sol e lua juntos, porque é raro. Eu não me lembro o último tarô da semana que veio sol e lua juntos, assim, na mesma fileira. E o que isso quer dizer? Carta da oração mostra que as suas preces vêm sendo ouvidas. Especialmente as preces que você fez pedindo mudanças significativas na sua jornada. Você já estava de saco cheio, me perdoe o termo, muito chulo, mas você já estava de saco cheio sobre como as coisas estavam, pediu uma ajudinha aí para o universo, seus guias de luz, óbvio, não te abandonam e falaram: beleza, você quer, você receberá. E aí é o movimento que você se movimenta. Movimento é um momento em que você se movimenta. A carta da lua fala sobre você atravessar uma série de medos e inseguranças. Enquanto a carta do sol fala sobre você vibrar em felicidade, alegria, disposição, em uma energia extremamente elevada. Luzinha, às vezes essa semana você vai enfrentar o seu medo de altura, o seu medo de escuro, o seu medo de falar em público, o seu medo de falar com alguém que antes te intimidava. Sabe, é um momento ali em que você entende que diante das circunstâncias você precisa sim escrever o seu próprio destino, que vai ter muito a ver com a carta do destino que ainda vai chegar, tomando algum tipo de risco. E aqui a gente tem a carta do sol, indicando que como você fica muito feliz pelo resultado e você se percebe contemplada, realizada, esse medo se dissolve. Então aqui a gente tem uma fusão, um processo, como diria Jung, de individuação, né? Em que algo que estava às sombras consegue ser integrado à luz da consciência e deixa de atuar de uma forma inconsciente. Algumas limitações que foram acrescentadas por uma bagagem de crenças, de ideias, de identificações, consegue ser de uma forma transformada, transmutada. Bom, a ciência fala e a espiritualidade também que nenhuma energia acaba, ela apenas se transforma, tudo é restaurado e reciclado. E aqui é um perfeito exemplo disso. Então, eu diria, Luzinha, que não é nenhum processo de troca de pele que você passa. Porque a pele continua a mesma. Quando eu falo troca de pele, troca de casca, aquela metáfora que a gente usa na natureza, por exemplo, quando uma cigarra abandona a antiga carapaça e ganha uma nova, quando a cobra troca de pele, enfim. Então, você continua assim, a mesma, mas voltar ativa. É mais como se fosse um processo de tirar a poeira, lavar a lama, entendeu? Que estava te embaçando. Aqui, Luzinha, essas cartas mostram que você vai oscilar, você vai estar mais sensível, hora você vai estar um pouco mais irritada, você vai ter 1 milhão de ideias, vai querer fazer tudo de uma vez só, inclusive tem que acalmar, porque diante dessas cartas você está resolvendo várias questões pendentes, ou está percebendo de volta tudo que você pode fazer, mas você vai ter aí, graças aos deuses, toda uma vida para curtir esse momento, não precisa se apressar. Luzinha, essas cartas também podem falar sobre um momento de muita conexão com o campo espiritual. Algumas pessoas podem sonhar com ancestrais, com pessoas que já foram para o outro plano, e esses serão encontros muito significativos e espirituais. Como também pode falar sobre esse desejo de frequentar algum novo espaço, um convite para você visitar um templo, uma igreja, um terreiro, enfim. Pode trazer também um momento em que você se sente muito mais sintonizada com o divino. Do nada você acorda e quer acender um incenso e fazer uma oração. De repente você vai ali, abraça uma árvore e se conecta com Gaia. A ideia que vem é que a sua frequência se torna mais sutil conforme você passa por esse período. E isso acaba também atraindo para sua vida circunstâncias que são associadas a essas novas
filosofias, dedicações, conexões. Luzia, no seu campo sentimental a gente tem excelentes notícias. Nós temos a carta da completude, o rei de copas, a estrela. Eu sou apaixonada com essa carta da estrela do tarô egípcio porque ela traz a deusa Nut. E Nut era a deusa das estrelas, do céu estrelado, ela era aquela guardiã da noite, ela era aquela que permitia toda a frutificação dos mundos, das galáxias, do campo de possibilidades. Tanto que se a gente for pensar em termos de mitologia, ela seria muito similar a Gaia, que na mitologia grega era aquela que estava fazendo, criando toda a vida do nosso planeta até que ela é interrompida, porque estava criando demais. Mesma coisa aconteceu com Nut na mitologia grega. Perdão, na mitologia egípcia. Então, o que representa? O campo emocional está muito fértil. É um campo misterioso, é um campo necessário, ele navega por águas tranquilas, você se sente muito nutridora, muito amorosa, muito abençoada em termos emocionais. A carta da completude até mesmo pode marcar o fim de um ciclo de dor, de sofrimento e de angústia. Veja só, as pessoas que terminaram recentemente uma relação, passaram por um divórcio, passaram pela perda de alguém, essa semana vão lembrar que é possível amar. A estrela, além de toda essa fertilidade, esse momento auspicioso para criar e manifestar, também fala sobre recomeços. Você encontrar a luz no fim do túnel ou resgatar a sua vontade de sorrir, de ser feliz após uma grande devastação, uma grande derrocada. Então, essas pessoas que vivenciaram términos abruptos e dolorosos podem conhecer alguém novo, ou podem se perceber em um relacionamento muito feliz, muito saudável, muito recíproco. Podem sentir que o coração está desabrochando como uma flor de lótus para amar novamente. Pessoas que estão em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento. Eu entendo, Luzinha, que a completude vem para indicar que essa relação está mudando. Ou vocês estão mudando de casa, ou mudando a dinâmica do relacionamento, estão deixando para trás um histórico doloroso, estão deixando para trás desconfianças e mágoas. Agora o Rei de Copas vai sugerir que é um momento de lua de mel, é um momento que vocês se reconectam enquanto casal, em que vocês podem fazer pequenas viagens, renovam os votos de amor, dizem o quanto gostam um do outro, a outra parte pode te agradar, não apenas com presentes, mas também com declarações e com aquele tipo de agrado que envolve tempo e dedicação, como por exemplo, preparar para você um jantar, fazer algo manual, como colher flores para um buquê, assim, entende? Existe ali algo além de entrar na internet e comprar algo para te agradar. Existe toda uma entrega, existe toda uma dedicação em entender como você gosta e como cada parte da experiência vai te conectar. Basicamente, a carta da estrela fala sobre esse momento ser de muita felicidade e o casal tem a oportunidade de passar mais tempo em conjunto, se amando e se deliciando. Também pode mostrar vocês indo em algum evento de gala, algum evento chique, isso também trazendo um clima bacana para o relacionamento. Vocês se arrumam, se perfumam, se sentem lindos e aqui vem uma energia muito saborosa. Aqui, Luzinha, para as pessoas que estão se envolvendo com alguém e não é ainda um relacionamento tão sério, vem também para você a realização de que essa pessoa com quem você está se envolvendo, ela está se tornando cada vez mais especial na sua vida. Essa é uma pessoa que te valoriza, que te faz se sentir bem consigo mesma, que coloca você lá em cima, que além de tudo é uma pessoa agradável, que você admira, que te estimula, que te inspira a crescer. Você se sente de alguma forma numa posição tal que quando olha para trás pensa, caramba, o que eu achava que era um relacionamento era, na verdade, algo muito patológico. Eu tô descobrindo o que é de fato a intimidade tranquila e tô me percebendo dentro dessa nova conexão. Então, um relacionamento pode se tornar mais forte, mais sólido, mais inspirado. Você percebe que virou de fato a página em relação a traumas do seu passado. Vem muitos encontros, oportunidade de viajar para cachoeira, para praia, para o riacho, para roça. A ideia que vem é que vocês estão em contato com um lado muito natural de vocês. Como também, se você estava saindo com alguém e as coisas ainda estavam numa rotina de ia no encontro, de repente um ia para casa do outro, tinha intimidade, pronto. Agora é como se vocês tivessem um novo tipo de encontro e conexão, em que vocês passam tempo em conjunto para além desse processo de conquista. A intimidade dá um passo a mais. E isso faz com que você conheça essa pessoa melhor e vice-versa. Isso fortalece também a conexão de ambos. Então, um momento muito, muito, muito bom e que pede que você continue investindo dessa mesma maneira. Como eu trouxe,
lá no início sobre as pessoas que passaram por uma ruptura, isso também vai se encaixar para as pessoas que estão solteiras e não estão se conectando com ninguém. Aqui é um momento em que, dentro dessa abertura, leveza, despojamento, dentro dessa capacidade de criar através dos mistérios, sem precisar discernir tudo, como a deusa Nut tem, você pode se conectar com alguém novo de uma forma muito despretensiosa. Aqui, a carta da estrela nos lembra ao signo de Aquário, então possivelmente essa pessoa ou vai ser aquariana ou vai ter Aquário muito forte no mapa. De alguma forma você vai sentir que é uma nova era chegando para você também, porque a gente pode associar a estrela como essa nova era de Aquário, que é conhecida como uma fase que vem para transformar o sistema. Carta do Rei de Copas pode mostrar você se conectando com alguém que tem um olhar muito bom vivant diante da vida, que quer realmente desfrutar das experiências, tem as prioridades bem definidas, que não está engolido ali pelo sistema, pelo trabalho, por situações que são mal resolvidas. E isso para você vem numa intensidade tal, Luzinha, aqui, você não tem outra escolha a não ser realmente virar qualquer página a respeito do que já aconteceu e se abrir. Então, um momento muito gostoso no campo romântico. Luzinha, se essa pessoa for um pouco mais jovem do que você, invista mesmo assim, tá? Não fique ali presa em padrões, em censuras, não. Agora, vida financeira, Luzinha, a gente tá com um cenário muito bacana, porque a gente tem a carta dos enamorados e a carta do valete de copas. É bacana porque namorados é expansão financeira e é crescimento. Valete de copas fala sobre felicidade. No entanto, a carta da dissipação, né, o dissipando, vai trazer pra gente um detalhe. Talvez você vinha juntando dinheiro para alguma meta mais prática. Você queria, por exemplo, dar entrada em um automóvel ou em um apartamento, ou pagar por um curso, fazer ali, sei lá, quitar uma dívida. Você tinha um objetivo muito claro a respeito do dinheiro. Essa semana, quando você consegue completar esse objetivo, você pode ter vontade de gastar de alguma forma muito mais divertida do que prática. Como se você finalmente pudesse manifestar o seu projeto ou a sua meta, mas pode se distrair com o delicioso valete de copas, que só quer alegrias, e com a delícia dos enamorados, que também só quer prazer, diversão, arte e criatividade. Aqui, Luzinha, realmente pede que você pense mais nas consequências das suas escolhas. Eu sei que você quer um novo celular. Eu sei que você quer fechar aquele pacote para viajar no Réveillon com seus amigos. Eu sei que você quer uma nova roupa, ou que, de alguma forma, você quer pintar a parede do seu quarto para ficar mais bonita. Mas não seria mais interessante você, de fato, fazer esse novo curso? Não seria legal você pensar em como você estará dentro de 3 anos e como que agora investir de uma forma mais sábia, mais sóbria o seu dinheiro pode ser? Aqui vem com essa mensagem, é uma sugestão. O lado bom é que com a carta dos enamorados você também pode acabar ganhando dinheiro de uma forma um pouco mais inesperada. Alguém pode te dar de presente, ou de repente pode vir algum retorno de algum dinheiro que estava suspenso para você e agora finalmente você tem ele em liquidez. Finalmente você pode conseguir vender algo que você queria e isso também te traz grana nas mãos. Mas use com discernimento, tá bom? Agora, no campo profissional, Luzinha, a gente tem a carta do destino com o as de copas e o 5 de copas. Seguinte, 5 de copas é uma carta de frustração. É uma carta que pode mostrar você sentindo que algum erro que você cometeu deu ruim e agora as consequências vieram e alguma coisa ali ficou meio fragmentada. De alguma forma, ou sua reputação ficou um pouco manchada, ou você realmente deu um deslize. Assim, alguma coisa vem essa semana te trazendo essa espécie de desfalque. No entanto, Luzinha, a gente tem a carta do destino mostrando que isso não deve te definir. Isso não deve representar quem você é daqui para frente ou não vai simbolizar você enquanto profissional. A carta do destino fala sobre aquele momento em que a gente não vai seguir o mesmo caminho dos dados que foram lançados. Ou, como eu sempre falo em leitura de tarô, quando vem alguma previsão que é possível mudar. Vá contra, contradiga o tarô. Às vezes, sei lá, a pessoa tá com uma previsão negativa, mas é uma carta do caminho do livre-arbítrio e eu falo, isso daqui está nas suas mãos, Luzinha. Vá contra, eu quero que você volte aqui e fale que foi diferente, porque você tem esse poder, está nas suas mãos de fato. Então aqui fala sobre isso, Luzinha, esteja muito atenta. Atenta porque essa frustração pode ser, principalmente para os autônomos, em relação a esse investimento financeiro que seria um pouco mais superficial, como também pode ser por uma distração, pode ser por você deixar algum prazo por última hora ou por não ter se organizado em termos de burocracia.
Então, quem está trabalhando em firma? A carta do As de Copas mostra que você vai ter a oportunidade de mostrar o seu valor após algum erro. Vai ser a oportunidade de limpar também a sua barra e voltar a ser bem vista, voltar a mostrar do que você é capaz. Inclusive, tem muito a ver com a carta do Oráculo da Lua, que diz que algum problema pessoal está alcançando a resolução e pode ser aqui em relação ao trabalho, com essa oportunidade de fazer diferente, de reconquistar, de fato, o trilho da sua jornada. As pessoas que estão trabalhando de forma autônoma podem ter passado por algum tipo de baque. Um funcionário que mentiu, um funcionário que teve que ir embora, sociedade que rompeu, cliente que deu calote, cliente que quis rescindir contrato. Assim, alguma coisa pode ter te frustrado em que você olhou e falou: poxa, eu faço tudo certinho. E aí, às vezes, eu faço uma coisa pequena, o outro exagera, ou as coisas levam a esse resultado, mas espera. Eu sou dona do meu próprio destino, eu vou governar esse destino. Então, As de Copas, eu vou deixar isso para trás e vou fazer do limão uma limonada. Vou fazer, portanto, algo novo dentro daquilo que eu posso. Então, aqui pode mostrar você inovando, graças a algum tipo de equívoco. Aqui, para as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, pode ser algo similar. Às vezes você vai ganhar um não de um processo que você estava tentando, ou de uma oportunidade que você vislumbrava. E no lugar de ficar ali presa em comiseração pessoal, já que a gente rompeu a imobilidade, Luzinha, você vai falar: então, quer saber? Eu vou começar a vender os meus trabalhos, ou eu vou ter que começar a empreender, vou me matricular para tal entrevista e agora ninguém me para. Então, assim, você entende a partir da frustração uma força motriz que te faz de fato alcançar resultados que estavam inimagináveis ou que de alguma forma você não estava esperando. Para além disso, Luzinha, eu entendo que vai ser uma semana em que você vai brincar muito, né? A sua alma vai brincar muito com isso, entre ver a sombra e preferir a luz. Isso vem também te mostrando o seu poder de escolha dentro de qualquer tipo de situação. Luzinha, eu trouxe pra gente uma carta do oráculo da deusa Ísis. Como eu falei no Monte 1, vou repetir aqui. Dessa vez escolhi tudo relacionado ao Antigo Egito. O tarô egípcio e também o tarô de Ísis. E vou ler pra gente o texto guia. Vamos lá. Então, aqui diz o seguinte: permaneça verdadeiro e esteja em seu poder. Você é um ser divino soberano, com autoridade espiritual e liberdade dentro de si. Você não precisa de permissão de ninguém para ser quem é e viver a sua vida como escolher. Este é o seu direito divino inato. Guarde-o como um tesouro precioso e lembre-se que você é um ser espiritual. O cajado e o açoite, frequentemente utilizados por Osíris, são símbolos da realeza e do domínio divinos. Esses símbolos nos lembram de que dentro de nós guardamos grande domínio, autoridade espiritual e liberdade para sermos os soberanos regentes do nosso próprio eu. Para quem não sabe, Luzinha, Osíris é considerado o grande patriarca ou o pai da matéria pela mitologia egípcia. Ele é considerado aquele que permite que a terra seja fértil, que tenhamos colheitas, que tenhamos também ordem, que tenhamos estrutura. Assim como Ísis, ele também é filho de Ra, que foi, vamos falar assim, considerado o deus sol e considerado aquele primordial que trazia toda a vida e vitalidade. Então ele é um princípio de fertilidade como também de manutenção aqui da terra. Por isso que esses símbolos trazem pra gente essa ideia de domínio, de autoridade, de liberdade, de sermos soberanos. Bem, voltando. Isso não significa que tenhamos de controlar a vida ou os outros, ou mesmo o ambiente que nos cerca, mas nos dá a total e absoluta escolha de nos tornarmos tão espiritualmente despertos, livres e autodeterminados quanto desejarmos ser, bem como nos concede a escolha completa de quais serão os nossos valores e ações nessa vida. Não há permissão a ser obtida de ninguém, exceto de você mesmo, de ser e viver a sua verdade. Existem muitas vozes que o testarão na jornada dos ilusórios grilhões do medo, da perda ou do abandono, que podem retê-lo ou tentá-lo fazer abrir mão do seu poder em favor dos outros. Você despertará do teste para a concretização da independência espiritual interior. É claro que há mais sobre a espiritualidade e a autoridade do que simplesmente reconhecer que ela está em você. Em algumas ocasiões, você deve agir em função dela, defendê-la, protegê-la. O que significa reconhecer quando os outros tentam exercer uma influência sobre você pelas razões pessoais, ou quando você está sendo manipulado pela sua própria autoridade, ficando cego ao seu poder de escolha, acreditando, em vez dele, que as coisas simplesmente são como são e que você não pode fazer perguntas, questionamentos ou mudanças. Por vezes, durante os desafios, impunha o cajado e o açoite para exercer a sua autoridade. E isso requer que você mantenha uma posição firme e permaneça verdadeiro ao seu conhecimento.
Aqui, Luzinha, basicamente o oráculo fala: seja firme e forte dentro daquilo que você acredita e dentro da sua essência. Se alguém te disser não, questione e vá atrás do seu sim. Mantenha os seus limites bem definidos e não se deixe ceder de uma forma abnegada ou passiva. Exercer o poder espiritual é se conectar também com essa força de Osíris. Bom, Luzinhas, agradeço profundamente a sua conexão, a sua presença. Me conta como ressoa para você. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Luzinha, a energia da sua semana vem com as cartas da Paixão, a Torre e o Papa. Essas cartas já vêm mostrando que essa semana vai sacudir estruturas e de alguma forma vai te tirar de qualquer tipo de torpor, de qualquer tipo de paralisação, de zona de conforto. A carta da Paixão aqui vai falar que seus sentimentos vão oscilar bastante. Ora você vai se sentir triunfante, ora você vai se sentir o pau da rabiola, porque além da gente ter essa paixão aqui, a gente vai ter uma roda da fortuna regendo o campo emocional. Como também a carta da Paixão vai dizer, Luzinha, sobre você buscar motivos para se inspirar. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a paixão combinada com a torre pode ficar um pouco viciada em drama. Pode confundir a atenção com discussão, com controle, pode de alguma forma dar uma trocada em algum tipo de papel ou inverter certas prioridades que não seria tão favorável assim. Mas no geral a gente tem nessa torre e nessa carta do Papa você conseguindo modificar paradigmas e estruturas que estavam enraizadas. Falamos tanto, Luzinha, sobre crenças e o seu sistema de narrativas e identificações, como também você conseguindo finalmente algum tipo de mudança, de movimento em algo que estava muito engessado, que parecia que não via uma luz fresca, que não via uma vitalidade há muito tempo na sua vida. Essas cartas podem mostrar sobre você também se rebelando diante de cenários familiares que estavam te oprimindo, diante de opressões a respeito de quem você é, de onde você busca a sua felicidade, de como você se comporta. A carta do Papa fala bastante sobre o sistema e como esse sistema funciona. Ela é representada no tarô egípcio pela imagem de Osíris. Osíris geralmente é visto como essa figura esverdeada, né? Essa pele verde representando a fertilidade da terra. E nos lembra que o sistema que a gente vive precisa nos trazer vitalidade, saúde, florescimento e não represália, não censura, não aquele tipo de condenação que nos leva a buscar um encaixe ou nos leva a abrir mão da nossa autenticidade. Então, quando tem a torre, é como se você chutasse o pau da barraca, Luzinha, essa semana, dizendo: quer saber? Eu não vou mais ficar tentando me polir, eu não vou ficar tentando pagar de uma coisa que eu não sou, eu não vou tentar usar uma máscara que não é minha. Então, isso tudo acontece, geralmente a torre vem de uma forma abrupta, ela vem através de algum tipo de intervenção divina ou de circunstâncias externas, levam a gente a passar por um cenário um pouco confuso enquanto está acontecendo, mas depois vai nos levar a uma reestruturação. Para muitas luzinhas, eu entendo que esses movimentos vão acontecer tanto no campo romântico quanto no campo profissional. Então, vamos lá, siga assistindo comigo. A gente tem a sua identidade, Luzinha, com a carta da fofoca, a Rainha de Copas e o 7 de Copas. É uma combinação um pouco curiosa, porque ela conversa muito bem entre si. Essas cartas estão parecidas de algum modo. O arcano da fofoca vai falar tanto sobre o seu nome estar envolvido em mexericos e burburinhos, e isso tudo distorcendo de alguma forma a sua imagem e a sua reputação. E agora com a torre sendo o momento de você realmente chutar o pau da barraca, vou falar isso toda hora, chutar esse pau dessa barraca e ir lá mostrar quem você é e a que veio. Como também ela adverte as luzinhas que estão muito envoltas a falar sobre a vida dos outros, a se alimentar das circunstâncias, dos eventos dos outros, a falar demais sobre o próximo, porque isso tudo pode estar rolando. Às vezes, sem perceber, você pode acabar se sentindo emocionalmente afetada por uma situação. E aí dá uma stalkeada na pessoa, dá uma comentada ali com uma amiga, aí manda um print, aí isso e aquilo, aí dentro de casa é um assunto recorrente, aí no trabalho. Então, Luzinhas, aqui vai pedir de alguma forma que você purifique esse campo. Tudo que disser respeito à fofoca. Se for sobre você, se imponha. Se for sobre o outro, pare. A Rainha de Copas e o 7 de Copas pode mostrar um período um pouco misto emocionalmente, em que você acaba sentindo que aquilo que está no fundo do seu coração não está tão compatível assim com a realidade objetiva, com como a vida está disposta ao seu redor. E essa incompatibilidade vai trazer também aquela oscilação que eu mencionei logo no início, que a gente já vai falar quando aparecer a roda da fortuna. E o que eu tenho para trazer no 7 de Copas? Cuidado com expectativas que são muito altas. Cuidado para você não investir em algo
apenas porque você quer que aconteça e não porque é viável que aconteça. Por exemplo, vou ficar com alguém porque eu quero que essa pessoa me ame, mas a pessoa já falou que ela não quer um relacionamento comigo. Só que como eu quero que ela me ame, eu vou seguir ali, mesmo se eu for humilhada, sabe? Ou às vezes é tentando salvar algum tipo de projeto, de parceria, de aliança, que a sua inteligência intuitiva já te mostrou que não te faz feliz, mas como você quer que de alguma forma te faça feliz, você vai tentar forçar a barra. Então, o 7 de copas ele pode cair nessas utopias, fantasias, nesse tipo de desejo que é muito infundado. Então, é uma carta que pede, de fato, essa cautela. Luzinha, pensando aqui no seu campo sentimental, nós temos as cartas Bittersweet, que é o agridoce, a roda da fortuna e o valete de ouros. Então, começando para as pessoas que estão solteiras, aqui a gente vê a perspectiva de você conhecer alguém novo, muito legal. A carta do valete de ouros pode mostrar nessa semana alguém espontaneamente aparecendo na sua vida. Na roda da fortuna pode ser devido a alguma intempérie, alguma mudança de plano, alguma intercorrência no seu cotidiano que te coloca em contato com essa pessoa. Por exemplo, se você geralmente pega um metrô, pode ser que essa semana algo dê errado, e aí na hora da correria você tem que pegar um ônibus, e essa pessoa está no ônibus e vocês começam a conversar, entende? Ou então, não sei, alguém te chama de última hora para o aniversário, e aí você enfia aquilo na sua agenda sem dar nem tanta atenção assim, e lá naquele aniversário está a pessoa. A sensação que vem aqui por algum tipo de imprevisto que é um pouco chato, o agridoce vai falar disso, é um imprevisto desagradável ou ele é difícil de você conseguir conciliar, você pode acabar se dando muito bem. Agora, essas cartas tendem a mostrar também, pelo agridoce, que essa pessoa pode ter algum tipo de dilema. Essa pessoa pode ter alguma situação que dá uma embargada no fluxo natural da relação. Pode ser alguém que ainda está saindo de um relacionamento, pode ser alguém que, não sei, está confusa, que está num período emocional, num período material difícil, então está em um processo de mudança de cidade, já não vai estar aí. Vai ter alguma coisa que você vai precisar contornar e vai depender muito bem de como que vocês dois vão fazer as escolhas para essa relação fluir, mas que já chega trazendo empolgação, isso sim. Cuidado inclusive com o 7 de copas por ser uma carta bem iludida, Luzinha, para você não ir com muita sede ao pote, tá? Agora, as pessoas que estão em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, a roda da fortuna é uma carta de variáveis. Ela vai mostrar o casal com dificuldade de se entender. E ora tendo dias muito passionais, muito gostosos, em que vocês se amam, ora tendo dias em que falta sair aos berros. Porque a carta da roda da fortuna ela pode trazer essa intensidade desmedida, alternância de poder. Pode mostrar você se sentindo no topo, no paraíso, no auge das delícias um dia e no dia seguinte querendo chorar, se sentindo desamparada, se sentindo em conflito. O valete de ouros pode mostrar vocês investindo nos projetos do casal, por exemplo, investindo nas crianças, no estudo delas, em patrimônio, na casa, fazendo pequenas reformas, passando por algum movimento que tem esse objetivo maior de trazer conforto e felicidade. Mas enquanto esse processo de adaptação está rolando, Luzinha, vocês podem acabar se desentendendo mais. Então assim, é um momento bem delicado e bem difícil, porque eu entendo com essas cartas que você quer serenidade, mas você também está bem reativa dentro da relação, está faltando toda essa leveza e todo esse despojamento que uma relação naturalmente pede, ao passo que, no fundo, você não está satisfeita e está com dificuldade de aceitar isso, com as cartas da rainha e do 7 de copas, e a ideia que vem é que a relação, portanto, ela está nesse agridoce de extremos, ela está 880. E aqui os dois estão corroborando para que esse sistema se torne disfuncional e insustentável uma hora ou outra. A conta pode chegar e vocês podem não conseguir mais conviver. Então é um alerta aqui para dentro da dinâmica da relação de fato. As luzinhas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, com essas cartas, eu entendo que a relação vai fluir, que você vai encontrar essa pessoa de uma forma muito espontânea, muito despojada, sem que vocês fiquem programando demais, mas pode ser que chegue aí um dia à noite depois do expediente, você vá para casa dessa pessoa, ou que vocês vão marcando de se ver mais de uma vez para aproveitar o tempinho juntos, estão ali com paixão, estão ali com desejo. Existe um medo no seu coração de se abrir, de se apaixonar, de acreditar que esse relacionamento pode dar certo, um medo por já ter tido a sua confiança quebrada lá atrás, ao passo que também tem uma esperança de que esse relacionamento pode sim funcionar. E eu entendo que a relação, Luzinha, ela tá ganhando forma, ela tá fluindo. Isso é bem legal.
Isso pode trazer para dentro do relacionamento mais estrutura e mais solidez lá na frente. Às vezes vocês vão conseguir até mesmo abordar tópicos a respeito do que vocês têm, também de uma forma muito orgânica e muito natural, sem que isso se torne um grande problema, né? Como se diz na expressão um big deal, em que vocês precisam ali ficar pisando em ovos. Não, aqui para esse tipo de relação, eu não vejo essa alternância sendo algo drástico, mas eu entendo a roda da fortuna mais como uma naturalidade, a roda da vida girando e vocês dançando conforme a música, tá? Aqui também pode mostrar o seguinte: tem informações a respeito da sua vida romântica que estavam veladas e que alguém pode contar. E isso pode dizer respeito ao histórico da pessoa com quem você está e pode te incomodar. Para cada luzinha vai ser de uma forma. Algumas é realmente sobre o passado e, no fundo, luzinha, não teria nada que você deveria fazer a respeito disso, porque já passou. Outras podem descobrir sobre um passado em que você já estava com essa pessoa. E aí, neste caso, realmente pode valer a pena você esperar essa poeira baixar, não entrar no dramalhão da roda da fortuna, não tentar compensar já através das suas ações a sua raiva, o seu desconforto, mas sim assimilar tudo para trazer uma conversa franca lá na frente. E também ir direto na fonte de quem está te trazendo esse tipo de informação para ver se realmente é real ou se não tem algum tipo de recalque envolvido, enfim, checar os fatos antes de tomar qualquer tipo de providência, tá? Com essas cartas, também pode acontecer de algumas famílias adotarem animaizinhos de estimação, por conta da carta do valete de ouros, ou mesmo acabarem se engajando de algum tipo de movimento de caridade, de doação, de voluntariado. Isso daqui podendo ser um projeto familiar, em que você vai com família matriz, ou que você vai com seus filhos, com primos, alguém da sua família que está promovendo isso te convida e você vai. Então a gente também tem essa tônica aqui de ajudar o todo e a comunidade. Luzinha, falando aqui sobre vida financeira, em termos de dinheiro, tá muito bom. Porque a gente tem a carta da complacência com a carta da imperatriz e o 8 de paus. Essas cartas são muito prósperas, elas podem dizer respeito a você recebendo uma entrada de dinheiro um pouco mais volumosa, conseguindo gerenciar o seu dinheiro de uma forma que te traz prazer, mas que também traz muitos acertos de contas a respeito da sua vida material, como se de repente você conseguisse comprar a cortina que você estava precisando, aí paga as dívidas, aí passa, sei lá, a conta de luz pro seu nome, porque agora tá limpinho, agora consegue encapar o sofá, sabe como é? É como se você fosse fazer uma manutenção mais estrutural na sua casa. Sei lá, tá com um gatinho em casa, tem que ter lá as janelas, mas custa caro, então agora finalmente você vai poder fazer isso. Como também essas cartas dizem respeito à estética, podendo mostrar você se cuidando mais, se matriculando em uma academia, uma aula de dança, em uma aula de yoga, em algum tipo de atividade física, que, embora vai te trazer saúde, luzinha, a imperatriz está pensando mais no corpo mesmo, em se sentir mais bonita, em se sentir com mais vitalidade, se sentir bem. Também aqui pode trazer na carta do 8 de paus algumas pessoas comprando passagens para viajar lá na frente, ou em novembro ou em dezembro, e isso sendo também extremamente favorável. A carta da complacência só pede o seguinte, Luzinha, não deixe que as suas oportunidades passem por medo, tá? Não deixe que você fique juntando dinheiro, tenha dó de gastar o seu dinheiro, porque você sente que precisa ter ele acumulado. Não estou dizendo para você queimar largada e gastar tudo em um dia, mas aqui existem compromissos que vêm tanto para o seu bem-estar quanto para a sua vida prática, que vão pedir que você tire o escorpião do bolso e está na hora de fazer isso realmente, para não ficar passando vontade, mas também para trazer mais qualidade de vida para você, tá? Agora, Luzinha, falando aqui a respeito do seu campo profissional, a gente tem a carta da liberação, temos a carta 9 de espadas e a carta do imperador. Então, o que nos mostra? Algumas pessoas que trabalham em instituições podem passar por um abalo muito grande porque o grande dono da instituição está saindo de cena ou porque está tendo troca de liderança, porque os representantes maiores dessa instituição cometeram equívocos, possivelmente foram corruptos ou tomaram atitudes que não eram éticas e agora vem ali tudo à tona e aquele tanto de fofoca, aquele tanto de burburinho, aquela coisa toda maluca, ninguém sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai permanecer no seu trabalho, coisa e tal. O que eu digo, Luzinha, seja você funcionária pública, seja você funcionária privada, CLT, PJ, independente do regime que você está servindo, aqui pode pedir de você sim um plano B, tá? Um plano de mudanças, porque daqui para frente as coisas podem ficar muito delicadas, especificamente para as pessoas que estão passando por essas mudanças de autoridade. Se você está me assistindo, Luzinha, fala, mas Maria, eu sou a grande autoridade,
eu posso dizer que alguma coisa pode respingar no seu reinado e você pode também precisar de uma adaptação e de uma nova estratégia para conseguir se sustentar no trabalho, podendo inclusive passar por algum tipo de solavanco, ou sentindo que existem pessoas que não estão sendo tão sinceras com você, com alguma intenção realmente de puxar o seu tapete. Tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui. O imperador, ele mantém, então você que me ouve pode ouvir isso, ficar um pouquinho assustada, mas ele mantém, só que ele precisa de esperteza, ele precisa de sabedoria, ele precisa da mesma estratégia de guerra que Ramsés. O imperador desse tarô egípcio, ele é representado por Ramsés, e Ramsés foi um dos principais faraós do Antigo Egito. Ele foi conhecido ali como aquele que liderava através de uma tática de guerra impecável, que alavancou o Império do Antigo Egito a camadas e a um nível de poder nunca antes atingido. Ele geralmente é associado até como o faraó que é visto na Bíblia Sagrada, e geralmente ele é visto como essa grande figura de imponência, de respeito. Às vezes ele precisava ser um pouco mais impiedoso, um pouco mais firme, e com certeza, diante dos ataques que ele recebia ao seu reinado e ao seu poder, ele precisava dessas novas táticas. E é exatamente isso que aqui está pedindo para você, ok? Aqui, Luzinha, a gente tem para as pessoas que estão trabalhando em firma e não estão passando por esse processo de mudanças, o seguinte: o trabalho está ficando mais desgastante, vem muita responsabilidade nas suas mãos, o mercado está difícil, a empresa em que você está trabalhando, além de estar muito desorganizada, ela está passando por um momento de seca. Não é um momento tão fértil assim. Para quem está trabalhando no agronegócio pode ser um pouco pior, vem isso especificamente, mas para as pessoas que estão trabalhando como um todo, área de varejo, qualquer área, aqui pode ser um momento um pouco mais delicado e pode vir algum tipo de cobrança para você, sendo que você está fazendo as suas funções, não te apetece trazer mais lucro para a empresa nesse momento, porque diz respeito a um buraco mais profundo do que esse. Então, é uma semana, Luzinha, que também pode ser o caso que você olha ao redor e diz: aqui não me cabe mais. Eu não vou tomar atitudes desmedidas, mas eu já vou começar a pensar em para onde eu vou daqui para frente. Eu vou começar a buscar outras possibilidades em benefício da minha saúde mental, tá? As Luzinhas que estão trabalhando por conta própria estão muito focadas no trabalho, estão aqui com essa figura faraônica regendo o trabalho, mas o 9 de espadas, Luzinha, mostra você muito frita, sentindo que o mundo vai acabar se você não tiver tudo sob controle. A gente já entende que vai ser uma semana muito lucrativa, você vai ter ganhos, você vai ter dinheiro, você vai prosperar. Já entendemos também que é uma semana que você pode modificar algumas estratégias referentes ao seu trabalho para conseguir ter essa força de novo, mas pera lá, Luzinha, você não precisa viver e respirar trabalho o tempo todo. Também vale a pena quebrar o sistema por aí. Vale a pena você olhar mais para o seu emocional para buscar a estabilidade necessária, tá? E as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, bom, eu acho que uma Imperatriz e um 8 de paus podem mostrar você conseguindo sim algum tipo de dinheiro, mas ele pode ser um freela ou alguma coisa mais esporádica, como também pode falar a respeito de seguro-desemprego, enfim. Essa semana não tá, Luzinha, tão favorável assim para você conseguir um novo trabalho. Pode até mesmo falar que você ainda está passando por um processo de cura e de superação das dores e desgastes que seu trabalho anterior te trouxe, mas o imperador aqui já vem falando sobre você se manter muito mais firme, perseverante e resiliente. E no 9 de espadas, ele fala basicamente: volte a acreditar que você pode ser feliz profissionalmente, que você pode se sentir bem-sucedida e realizada, porque você poderá. E aqui, essa carga de negatividade acaba impedindo com que você sequer atraia para a sua vida as oportunidades chave que poderiam te trazer realização e sucesso. Então, a gente vai precisar aqui de mudança no padrão de consciência, o que é processo terapêutico, processo de autoanálise, de autopercepção, autoconhecimento, tá? Então, em termos de previsão aqui, você pode acabar ajudando alguém da família, ganhando um valor por isso, ou realmente indo ali para suprir algum tipo de demanda, alguém que está afastado, enfim. Mas a ideia é que vem é que ainda existe um campo de tensão, ok? Luzinhas que trabalham em empresa familiar podem ter discussões com o patriarca da família ou com a pessoa que rege a empresa familiar com um ar de liderança devido à teimosia dessa pessoa e você querendo inovar e trazer mais tecnologia, a pessoa não. Então não adianta insistir se for o seu caso também, tá? Luzinhas, no oráculo da lua veio pra gente a carta de que um novo ciclo romântico começa, é associada à lua nova em Libra. E aqui a gente entende que esse novo ciclo romântico vem porque diante de todo esse vai e vem, desse ioiô emocional, você pode acabar chegando ao fim dessa semana um pouco cansada e dizendo: eu preciso de paz, eu vou precisar realmente olhar para o meu campo romântico de um outro jeito.
como também para as pessoas que estão se envolvendo com alguém ou que vão conhecer alguém novo, devido a essa nova etapa amorosa, leve, equilibrada que você vai acessar. Para além disso, Luzinha, a mensagem espiritual vem do oráculo da deusa Ísis e é a carta dos mistérios das sombras. Mistérios sombrios, o nome da carta. Eu vou ler pra gente um trecho do texto guia. Esse oráculo específico, eu não tô lendo ele completo, Luzinha, porque eles são muitas páginas, senão a gente vai ficar aqui umas 5 horas. Mas eu separei aqui realmente o cerne dessa mensagem para você. E aqui diz o seguinte: a deusa escura te chama à iniciação quando você tem trabalhado em suas próprias sombras, trazendo totalmente o seu eu à luz. Durante essas épocas, muitas vezes precisamos de ajuda, pois entrar em contato com as sombras pode ser desconfortável, doloroso ou simplesmente difícil de realizar, porque estamos trabalhando com material inconsciente, tentando trazê-lo à luz da nossa percepção consciente. Ao trabalhar com as nossas sombras, as partes de nós que consideramos impossíveis de ser amadas, ou aquelas que parecem maravilhosas de fato para de fato nos pertencerem, exigem coragem da nossa parte. A deusa escura o chamará quando a sua própria sombra precisar de cura e integração. Quando algo em sua interioridade te está retendo. Quando, pelo contrário, caso fosse reconhecido e trazido à luz da consciência, poderia de fato te ajudar a seguir em frente. Em muitos casos, o elemento da sombra que precisa de integração quando a deusa escura está presente é o poder, de uma forma ou outra. Pode ser o poder pessoal, espiritual, o seu relacionamento, o poder com que você usa para desabrochar ou para mudar a vida, os dons que você manifesta em si para ter mais abundância. Tornar-se poderoso não significa necessariamente adquirir força. Com mais frequência para as almas avançadas, na verdade, significa rendermos as nossas vontades ao alinhamento com as forças superiores da vontade divina, permitindo-nos participar conscientemente do fluxo da vida, percebendo os sinais ou os cutucões que nos levam em direção à nossa manifestação máxima da alma nesta vida. Muitas vezes, quando estamos reclamando o nosso poder de volta e definindo por nós mesmos o que é ser poderoso, somos confrontados com medos de perda, de fracasso, abandono e rejeição. Por vezes, esse confronto pode ser doloroso, mas aceitar e liberar a dor traz um alívio de felicidade profundos para o eu. É muito bom confrontar medos com uma abordagem firme e amorosa e estar aberto a correr riscos para crescer a despeito de tudo. É o que Ísis nos ensina na postura da deusa escura, a não ter medo de adentrar os lugares escuros e os sentimentos difíceis em nossa interioridade. No início podem parecer feios, porém, se nos permitirmos ir até eles com percepção consciente e bem situada, podemos compreender que essas partes de nós só precisam de amor e de aceitação. Luzinha, essa mensagem nos mostra que não dá para você fugir das suas próprias emoções, de quem você é, ou de trabalhar internamente essas emoções. Então, um olhar atento, um olhar afetuoso, pode de fato trazer um novo ciclo emocional para além do romântico e pode te tirar aqui de uma certa sensação de confusão ou de êxtase barra angústia que você tem atravessado. Bem, Luzinha, por hoje vamos nos despedindo. Agradeço profundamente a sua presença. Me conta como se envolve com você esse vídeo. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais!